E aí, nesse momento que ele fala do Agent 2 também, aí ele já fala sobre a capacidade do agente de se replicar de forma autônoma. Ah, isso é loucura. É loucura. Ele fala que se ele tivesse acesso à internet, ele poderia hackear algum servidor e poder instalar uma cópia de si mesmo. De novo, vamos reforçar. Ele tem a capacidade. Ele não quer dizer que falou ele vai fazer, né? acontecer, mas ele tem a capacidade de fazer isso se quiser. Foi um vislumbre, né? E se ele se replicar aqui, se a gente perder o controle disso de alguma forma? Isso já é bizarro, porque aí nós já estamos chegando no nível Matrix aqui, um nível cabuloso, assim, de perder o controle. Perder o controle. E aí ele já tá se replicando e ele já... Porque a gente já falou que a IA, ela manipula, ela influencia. E aí, se ela já tá se replicando, imagina, qualquer coisa que você estiver usando, você vai estar vendo, às vezes, uma propaganda, sei lá, um texto gerado por IA, que você nem sabe que é gerado por IA. A gente já viu vários casos de eleições manipuladas por redes sociais. Cara, isso é o de menos. Nós estamos falando de a IA manipulando o que ela quiser, onde ela quiser, sem a gente saber. Eu tava lembrando, na hora que você tava falando, eu lembrei de um episódio de Black Mirror, dessa última temporada. É muito Black Mirror isso. Eu não sei se vocês viram, mas um episódio que... Eu nem sei explicar muito bem o episódio, mas basicamente assim, que era um jogo que era tipo uma comunidade. E aí o cara, né, ele começou a dar poder de processamento pra essa comunidade. Aí eles começaram a, tipo, se multiplicar dentro desse poder de processamento. Até que uma hora, eles simplesmente chegaram num limite que eles expandiram para tudo. Eles dominaram, como se eles tivessem avançado essa barreira do físico entre o que eles tinham de poder de processamento para a humanidade, tipo assim, para o universo. Como se eles tivessem realmente, né, ultrapassado essa barreira física do que eles têm de processamento. Eu fiquei com medo já. Começa a se desenhar um cenário apocalíptico. E aí eles colocam essa questão de ficar restrito, né? Isso é uma coisa que foi enfatizado aqui, que só lideranças governamentais teriam acesso à própria OpenAI, funcionários do governo. Então, assim, é algo que eles já viram que vamos segurar, né? Vamos segurar aqui. Porque também estavam, né, existe, né, lembrando, uma preocupação da comunidade, da sociedade, do perigo que aquilo representa, né? Então, a importância deles manterem algumas pesquisas longe do público, né, geral. E além disso, eles falam de espiões também da China, né, que se infiltraram aí pra ter acesso. Porque por enquanto a gente tá em janeiro. Em fevereiro chega aí. Em fevereiro chega a China roubou o Agent 2. Mas antes da gente entrar em fevereiro, que é o caos da China, só mais uma coisa que eu achei interessante também, é que ele fala que em janeiro de 2027 a Open Brain vai passar a pagar um dinheiro pra galera começar a gravar atividades de longo prazo. Tipo assim, como que eu executo atividade de longo prazo? Gravar isso e a Open Brain passar a pagar pra ter conhecimento, pra IA, né, ter conhecimento de como resolver atividades de longo prazo. Achei isso interessante, já que isso era justamente uma falha aí do modelo do Agente 1, né, que era reconhecido como uma falha do Agente 1. Até que a gente chega em fevereiro de 2027 e onde finalmente tudo degringola. A China rouba o Agent 2. Os caras estão prevendo, sei lá, isso é uma terceira guerra mundial, uma nesse guerra ponto cibernética. Quase, né? Que exatamente, ele fala isso, que os Estados Unidos retaliou, né, com cyberataques que não tiveram muito efeito, mas aí que mostrou aí, né, bem uma guerra fria mesmo. Muito doido isso, né, gente? Assim, e ele fala também que a Rússia também vai tentar roubar, mas não vai ter as mesmas capacidades da China. Mas a China que vai conseguir roubar os pesos do Agente 2. Eu acho que já vale a gente comentar o quão centrado nos Estados Unidos, né? A China é sempre vista como um país que está correndo atrás, nunca é ela tomando a frente, nunca é a China assumindo a vanguarda, e sim a China tentando perseguir uma empresa dos Estados Unidos hipotética, usando meios ilícitos, né? Assim, a gente consegue ver esse viés, o que é muito bem explicado, porque são pesquisadores todos dos Estados Unidos, né? E aí ele foi específico de novo, falando que a China vai criar um super data center em Taiwan, com uma super estrutura de segurança para se proteger dos ataques cibernéticos que vão vir dos Estados Unidos, né? Que os presidentes dos Estados Unidos, inclusive, vai aprovar, né? Os ataques ao A Casa Branca aprova. Eu acho que o que a gente viu, né, com a China e o DeepSeek, né, que quando foi lançado o R1, a gente percebe que já há um contraponto que a gente já vê na sociedade, um acontecimento histórico que já contradiz um pouco dessa visão da China como sendo uma empresa que vai estar sempre na sombra ali, né, de uma outra, tentando perseguir os Estados Unidos para poder conseguir lançar um modelo, né, equivalente. Mas quando a gente falou aqui, né, fez o episódio do DeepSeek, eu me lembro de uma das visões, assim, tanto
do próprio DeepSeek, dos fundadores e tal, era justamente assumir a vanguarda, né, assim, da pesquisa por IA, né, da pesquisa sobre AGI e tudo mais, justamente para eles não ficarem na sombra dos Estados Unidos. Mas enfim, concordo que o artigo é totalmente enviesado, né? Estadunidense centrado. Então agora a gente tem que estudar sobre IA e sobre geopolítica pra gente conseguir Exato. entender os avanços, né? Tá bom. E as fofocas. Isso.